Bom dia! As pessoas chegando de óculos de sol para disfarçar, porque quem não tem colírio usa óculos escuros. Tudo bom, gente? Obrigada de vocês estarem aqui logo cedo. A gente agradece ainda mais para os que chegaram pontualmente, pede desculpas, que a gente teve que fazer um pouquinho de hora para chegar um pouco mais de pessoas. Ai, meu Deus. E a gente está aqui para começar. O que você está fazendo aí, meu amor? Venha, meu amor, venha, Tiago Pereira. Oi, bom dia, pessoal. A gente vai chamar agora para compor a mesa com a gente, comigo com a Fabi, essa duplinha de altas aventuras. Vitor Passarelli. Vitor é médico infectologista, tem uma larga experiência no trabalho com ISTs, população LGBTQIA+, e aí, num período recente, vem se aprofundando em estudar as questões do chemsex, né, dentro desse contexto que entende. Então vai ser uma conversa bem legal que a gente vai ter aqui agora. Deixa ele no meio pra gente. Deixa no meio pra gente sabatinar. Acho que vai passar. Obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todo mundo. É um prazer estar aqui novamente e vamos que vamos. Aliás, é bom que se a gente se falar alguma coisa errada, ninguém vai me tirar. Isso é gravado. É pior. Mas olha, gente, essa mesa ela tem o título E se eu quiser parar? Caminhos possíveis depois do chemsex e o que as experiências e evidências dizem. Aqui a gente pretende discutir um pouco as possibilidades, os limites do tratamento, de reabilitação no contexto de chemsex, pensando em abordagens, né, não punitivistas, pensando em superar esse processo de internação compulsória, pensar em ética, autonomia, o papel da saúde mental, né, e também as experiências de ocupamento psicossocial, comunitário, e enfim, as formas de cuidado que a gente pode pensar nesse contexto quando a gente pensa em retomar a autonomia dentro de um uso problemático ligado ao chemsex, né? Consegui, então? Você está olhando para mim assim. A gente vai fazer algumas perguntinhas aqui, mas a gente não vai improvisar muito, porque a gente está com o Vitor tudo para a gente agora. Mas eu queria, Vitor, acho que a gente está tendo uma conversa legal, acho que era bom entrar nesse ponto de como você, sendo médico infectologista, começou a atuar com o chemsex e prestar mais atenção nisso, estudar mais isso. Acho que a ideia é interessante para contextualizar de fato, porque pode ser um pouco curioso. Eu trabalho como infectologista no SUS e no consultório particular, e trabalho com pesquisa clínica, e nos últimos anos começou pontualmente, no início, a terem alguns pacientes com relatos tanto de questões infecto-contagiosas relacionadas ao chemsex, por exemplo, casos de hepatite C aguda, ou casos de recorrência de outras IST, e também alguns casos de pessoas que começaram a relatar problemas de fato na vida relacionados ao chemsex. E aí eu comecei a me interessar mais sobre esse assunto, comecei a agregar alguns grupos, o Instituto foi um deles, também um grupo de trabalho do pessoal do CNT da Santa Cruz, e de fato comecei a perguntar para as pessoas, mas a princípio sem um intuito mais acadêmico, mais de melhorar o cuidado. Comecei a perguntar ativamente para todas as pessoas que eu atendia se rolava alguma situação com uso sexualizado de drogas, alguma situação com algum estimulante para o sexo especificamente, e depois que eu comecei a fazer isso, comecei a perceber na prática o que a gente, talvez, a ideia que seja que a gente discuta aqui, que existe uma linha, não necessariamente uma pessoa que faz uso sexualizado de drogas, ela é uma dependente química, ou ela é um usuário, e ela deve ser abordada dessa forma, entre aspas, problemática,
porque existe um grande universo, né, de situações que isso pode ocorrer e que, na verdade, a pessoa mantém completamente autonomia, é uma escolha racional de fato que a pessoa pode ter. E se isso de fato acontece, como que a gente pode trabalhar para otimizar esses cuidados e para tentar reduzir o máximo os riscos possível? E acho que fazer isso de uma forma sem estigmatizar e sem patologizar é o principal e é o que eu tenho visto na prática que melhora o cuidado das pessoas de uma forma muito boa, porque até curioso, os pacientes acabam na consulta seguinte falando, porque eu lembrei daquilo que você falou e aí eu não fiz mais. Então, é interessante essa abordagem diferente e, infelizmente, eu não vejo isso acontecendo muito em geral e isso sendo muito discutido. Então, acho que a gente estava conversando, a ideia aqui não é que eu fale alguma coisa e seja uma verdade absoluta de forma nenhuma, mas que a gente tenha uma conversa, um bate-papo para tentar botar, assim, comentar algumas ideias e talvez trazer mais perguntas no final do que respostas para a gente conseguir pensar alguma estratégia daqui para frente, porque é algo que não é uma realidade que não dá para negar. Então, o meu interesse surgiu daí e a partir daí foi quando, enfim, comecei a me envolver mais no assunto. Bom, Vitor, do ponto de vista neurobiológico, substâncias como metanfetamina e GHB alteram profundamente o sistema de recompensa do cérebro. O que as evidências dizem sobre o tempo de recuperação neurológica, a gente pode dizer assim que para o paciente que o cérebro dele volta ao normal, ou o tratamento envolve lidar com uma nova configuração de prazer de forma crônica, daí tipo, como que fica o sexo sem o Ken? Ele pode continuar legal ou voltar a ser legal? Como é que funciona? Acho que é uma pergunta bem complexa, não sei se existe uma resposta única para ela. Existem, nas minhas observações, existe um perfil de pessoas que acaba se acostumando ao uso sexualizado da droga, especificamente nessas situações, e que tem uma dificuldade maior em enxergar e vivenciar o sexo sem esse ritual. Mas eu acho que tem um componente químico, sim, em alguns casos, mas em muitos casos tem um componente ritualístico da situação. Tipo assim, estou buscando prazer, estou querendo me reunir com algumas pessoas que compartilham dessa prática, então tem todo um ritual envolvido nessa situação. Então, isso é diferente de uma dependência química de fato. Por isso que eu acho que é importante, quando a gente conversa disso, não colocar, talvez, tudo na conta da dependência química, de fato, dessa dependência neurobiológica, porque é mais complexo do que isso. Então, sim, eu acho que sim, existe esse ponto, mas a prática recorrente me parece mais relacionada ao ritual do que à dependência. E depois de algum tempo, sim, existe algumas pessoas que relatam que não conseguem voltar a praticar o sexo sem o uso de algumas das substâncias, mas isso eu acho que pode ser... O tratamento é complexo também, não é só medicamentoso, não é só reacostumar o cérebro com outras drogas. Acho que envolve ter psicoterapia, envolve entender e vivenciar o sexo de uma maneira diferente, enxergar de uma maneira diferente. Mas aí entra na questão de como que a pessoa se permite vivenciar o prazer. E aí toda a questão homofóbica, LGBTfóbica e de repressão que a pessoa pode ter vivido ao longo da vida, e ela usa alguma substância para se desreprimir e para conseguir vivenciar o prazer de forma mais plena e livre. E aí, se ela não consegue fazer isso antes, ela só vincula isso essa liberdade ao uso. Então é mais complexo do que só a parte neurobiológica. Entende? Não sei se ficou muito claro. Não, eu acho que sim. Até que a gente estava falando ontem, por exemplo, das mulheres também, que muitas vezes tem que usar pelo menos o álcool para se desinibir, porque ao longo da vida aprenderam que tem que ficar com a perna fechadinha, né? E aí, de repente, quando quer ter experiências mais interessantes, acabam
não conseguindo porque sentem toda essa repressão. Eu acho que, eu não sei, você me corrige assim, o que eu acho, que eu entendi, é que tem essa coisa da recompensa, ela não vem só do uso da droga, né? Tem um monte de coisa que gera essa recompensa, inclusive estar junto, o ritual em si, e aí tem pessoas, casais héteros, por exemplo, que só conseguem, que são casados, e só conseguem transar, por exemplo, na casa de swing, como tem gays que só conseguem ter um prazer real quando estão, por exemplo, numa sauna. E aí, quando estão namorando, por exemplo, a coisa não flui, porque precisam do ritual, como você falou. Eu fiquei lembrando assim, né, quando a gente fala de reação de danos, a gente sempre pensa no modelo biopsicossocial, né? Então, tipo, a gente não está tratando apenas de uma relação com a substância, mas é como aquela pessoa se relaciona com a substância, em que contexto social ela faz uso, qual é o contexto social dela, qual é o contexto psíquico dela, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, pensar o cuidado e pensar as saídas alternativas também tem que pensar todas essas nuances, né? Não é uma coisa muito pragmática, assim. Mas acho que tem uma coisa que a gente estava conversando, que é que a gente às vezes incorre no risco de talvez acabar reforçando alguns estigmas quando a gente cria, quando a gente coloca nos bolsões assim, tipo, o que é uso problemático e, tipo, esses coitados que precisam ser salvos, precisam de ajuda e de tratamento, etc. E acho que também quando a gente fala, a gente entende que existe uma diferença grande do uso sexualizado de outras substâncias para o uso sexualizado de metanfetamina e GHB, por exemplo. Né? E foi inclusive a pergunta que a Tobi fez antes, assim, tipo, como são substâncias que elas vão agir de forma diferenciada aí. Pensando nessas camadas que você falou, que acho que tem de repressão, de questões sociais, de LGBTfobia envolvidas nisso, né? Como é que você tem visto isso no dia a dia, afetando a população que você atende? Quais são os impactos que você consegue perceber? Como é que você tem lidado com isso? Assim, né? Tipo, quais são as principais preocupações que surgem quando você está do uso problemático de metanfetamina e de GHB no sexo? Especificamente dessas duas, tá? Dessa diferença que você estava falando. A gente estava assim, conversando um pouquinho antes de começar da importância da diferenciação de cada droga, de cada substância, porque não dá, e eu acho que isso é um erro que acaba vindo dessa questão moralista, que muitas vezes é usada nesse assunto, de colocar tudo num pacote só. Então, entender o que está sendo usado, como, em qual contexto, né, com qual frequência, com qual via de utilização, tudo isso é importante. E dentro dessas diferenciações, a metanfetamina acaba sendo uma das mais lembradas e uma das principais, porque é a que potencialmente pode gerar mais riscos e mais danos em curto, médio e longo prazo. Não só relacionado ao uso da droga, mas também relacionado a outras situações de risco que a pessoa pode se colocar, do ponto de vista social, de círculo social, círculo de trabalho, né, situações que a pessoa se coloca em risco de fato pelas consequências do uso. Então, o que eu tenho visto de fato? Tem algumas pessoas que conseguem fazer um uso, entre aspas, controlado, mantendo uma autonomia, mas isso é raro, especificamente com a metanfetamina. A maioria, quando de uma forma bastante, inclusive rápida, começa a desenvolver um padrão de adição maior, e aí, no início, é só vinculado ao sexo, e depois, rapidamente, se desvincula do sexo e passa a ser um uso solitário, né? Um uso sozinho em situações aleatórias. Isso acontece com outras drogas também? Acontece com certeza. Com ketamina, com, às vezes, cocaína. Exato. Então, assim, não é exclusivo. É que eu acho que a metanfetamina acaba tendo um peso maior, ou talvez uma atenção maior pela questão da via de administração endovenosa,
que é algo que a gente não costumava ver tanto no Brasil e que tem aumentado bastante em todas as capitais, principalmente aqui em São Paulo, mas também em Rio, Recife, enfim, outras capitais também tem ocorrido. E eu acho que assim, não sei se existe uma resposta certa, mas abordar isso de uma forma sem estigmatizar logo no início tem sido, isso é a minha experiência, tá? Não tenho como falar no geral, porque eu acho que nem existe uma diretriz para isso, mas enfim, na minha experiência, o que a gente tem observado é acompanhar esse uso, sabe, com um acompanhamento ativo, assim, tipo assim, ó, como é que você tá? Tá bem? Tá te atrapalhando de alguma forma? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Não, tá tudo bem, tô tranquilo, é uma resposta, né, pessoa? Não tô tranquilo, tô bem, tá controlado, é só no fim de semana. Beleza, então, orientação de redução de danos de novo, tipo, a questão física de fato, de não compartilhar nenhum tipo de objeto que é usado durante a missão, não, enfim, todas aquelas coisas que a gente sempre fala, e também reduzir riscos de novas infecções, mas não tem de fato Por isso que eu falo que é importante não estigmatizar e não considerar essa pessoa uma dependente química de cara, porque você vai falar o quê para uma pessoa que diz assim: é uma opção minha, eu estou usando de forma recreativa, para mim tá bom, na medida do possível, eu estou reduzindo o risco, eu tenho os meus próprios objetos, eu uso soro esterilizado, enfim, todo o meu material é meu, então, ok. Você está bem assim? Beleza, então tudo bem. Você vai referenciar uma pessoa para um serviço, um CAPS ou um serviço de dependência química, vai ser uma abordagem completamente que vai assim, afastar a pessoa do cuidado provavelmente por alguns anos. Então, acho que se existir uma linha de cuidado que a gente possa pensar aqui, a princípio, pelo menos, ela não inclui isso, considerar a pessoa um dependente e nem sequer algo com problema, porque se você perguntar para a pessoa nessa fase, você está considerando que isso está causando um problema na sua vida? A pessoa vai dizer não. E aí você vai dizer o quê? Você vai obrigar a pessoa a mudar o hábito? Acho que isso é o que se tem tentado fazer em alguns serviços e isso é completamente fora da realidade. Então, na minha visão, acompanhar isso ao longo do tempo e perceber a linha tênue que é cruzada quando começa a se tornar uma questão maior que atrapalha a vida da pessoa ou que ela pode, de fato, precisar de uma ajuda de fora, externa, e aí pode incluir profissionais de saúde mental, profissionais de terapia ocupacional, enfim, de uma série de coisas para ressignificar todo esse contexto de uso, aí sim, mas é algo que precisa ter essa abertura. Não adianta simplesmente categorizar uma pessoa, qualquer pessoa que fala que usa qualquer substância na hora do sexo como um dependente químico, porque eu acho que isso acaba afastando do cuidado. E na minha experiência, essa simples pergunta, ter a abertura e a pessoa que está na minha frente entender que minimamente eu entendo o que eu estou perguntando e eu entendo os contextos que isso pode estar levando ela a usar, muda tudo. Então, eu acho que, na minha visão, como que abordar dessa forma, eu acho que é o melhor, assim, tipo, fazer de um jeito que não vai estigmatizar. Só comentar uma coisa em cima disso, que uma coisa que a gente conversa bastante é sobre a gente não quer impactação compulsória, né? Então, a gente entende que qualquer forma de cuidado, ela precisa vir da autonomia da pessoa de querer esse cuidado, de querer isso. Então, é muito doido pensar esse processo de quando se essa pessoa está conseguindo ter consciência de como é que está esse uso dela, se esse uso vira essa chavinha de tipo, olha, perdi um pouco a autonomia aqui nesse negócio, não consigo mais controlar, preciso de ajuda, né? E aí eu acho que esse papel de ter alguém perto, acompanhando e perguntando sempre, tipo, aí, como é que você está? Como é que está sentindo? Como é que isso está mexendo na sua vida? Eu acho que isso traz a consciência para a coisa, né? Que nem todo mundo que faz o sexualizado de substância vai ter esse acompanhamento, assim. Então, você está nesse lugar que você está acompanhando a galera que está fazendo o PrEP, a galera que ficou HIV, você tem um protocolo que você já vai ver essa pessoa de 3 ou 4 ou 6 meses ali, você tem esse acompanhamento.
Como a gente poderia pensar isso para as outras pessoas que não estão nesse contexto de PrEP e de TAB, né? O microfone. Eu acho super importante falar sobre isso. Eu vou dar 2 exemplos opostos dessa situação de internação e manutenção de autonomia, que eu acho que são muito representativos, que me marcaram muito. Esses 2 exemplos são reais, obviamente eu não vou dar nomes, mas enfim. Uma das situações era um rapaz que vivia com HIV e ele começou a usar metanfetamina, inicialmente fumada, e depois passou a ser... Ele ficou muito tempo nesse uso, que passou a ser bastante problemático com o padrão de dependência. Enfim, teve todas as complicações possíveis, perdeu o círculo social, perdeu o emprego, brigou com a família, saiu de casa, foi com um abrigo. Então, assim, ele passou por todas as camadas até um ponto que ele, em uma dessas situações de confusão com a família fez uma internação compulsória de mais ou menos uns 6 meses. Aí a gente ficou sabendo disso no ambulatório porque a equipe do serviço de saúde mental lá, que era interior de um estado diferente daqui de São Paulo, que era onde ele acompanhava, entrou em contato com a gente e perguntou em relação aos medicamentos e em relação aos medicamentos de hepatite C, porque ele ainda precisava tratar uma hepatite C aguda que aconteceu nesse intervalo. Aí ele ficou internado, ficou acho que 6 meses internado, voltou na consulta seguinte comigo e aí eu perguntei como é que foi. Ele estava assim, com vários psicotrópicos na prescrição e tal, e eu perguntei para ele como foi. E a resposta dele me marcou muito, porque eu acho que é exatamente isso. Ele falou assim, não adiantou nada. Eu fiquei 6 meses lá planejando quando eu saísse, como é que eu ia usar. Então, isso aí... quando depois disso assim foi um grande divisor de águas essa resposta, porque eu acho que é isso, entendeu? É manter essa autonomia da pessoa. E aí o contra-exemplo é um caso que eu acho bacana, porque é um outro paciente que tinha um padrão de uso de crack semanal, uma vez por semana, só, super controlado, ele ficou assim por mais de 10 anos. E eu perguntava para ele, depois dessa questão de começar a perguntar ativamente, porque ele nunca comentava sobre isso nas consultas, ele falou, não, eu uso crack uma vez por semana, eu estou bem assim, não me afeta em nada, eu continuo trabalhando, minhas relações sociais estão ótimas e tudo mais, estou funcional, beleza, ok. Foi passando o tempo, né, passaram alguns anos, faz alguns anos que eu já acompanho ele, aí numa das consultas ele falou assim, e eu sempre deixando a porta aberta caso precisasse de alguma coisa. Aí ele falou assim, olha, nesses últimos meses eu aumentei muito meu padrão de uso e eu estou um pouco preocupado. Eu acho que eu queria aquela ajuda que você falou, né? Tipo, eu queria um apoio maior. E aí a gente conseguiu referenciar para um serviço de saúde mental que tem uma abordagem de uso de drogas e ele falou que ele preferiu ficar algum tempo internado porque ele queria fazer tipo um detox da vida dele. E aí ele conseguiu voltar ao padrão. Então eu acho que é sobre isso, é entender qual que é o contexto e respeitar a decisão da pessoa. Às vezes não vai dar para resolver tudo, né? Então às vezes a gente vai ter que se contentar. Tinha um professor que falava que às vezes o bom é inimigo do ótimo. Então às vezes a gente se contenta com o que está bom, podia estar melhor, mas é menos ruim do que afastar a pessoa completamente do cuidado. Né? Acho que uma coisa que você falou aí, de tudo que você falou que me chamou a atenção, que é quase engraçado, você traz de conta, que ele saiu de lá com um monte de receita de prescrição de remédio. Então a pessoa foi lá para se livrar de drogas e volta cheia de drogas. Só que algumas, ok, as outras não são ok. Então, na verdade, não é sobre drogas, né? É sobre uma moral que está imposta, né? Porque se você enche a pessoa de drogas psiquiátricas, tarja preta e tal, aí não tem problema nenhum. Eu acho que, assim, em alguns momentos, né, no curso de fato, quando se tem definida a dependência química, a parte farmacológica é bem importante, né, para reduzir fissura, para reduzir a padrão de compulsão, né, então tem um local para isso, mas eu entendo o seu ponto e eu concordo nesse sentido de que existe um pouco de hipocrisia mesmo em relação ao que está sendo usado e como. Mas acho que só para não deixar
a imagem que a gente tipo tá demonizando o tratamento psiquiátrico, que eu acho que tem. Não, inclusive a próxima pergunta é inclusive sobre isso, né? Que a gente fala que existe, a gente sabe que tem, assim, a gente tem bastante medicação para álcool, para tabaco, para algumas substâncias, né? Mas para os estimulantes, principalmente, tem alguns que a gente ainda não sabe exatamente como tratar, né? Que medicamento usar para tratar. Assim, como dizer, um cenário farmacológico assim, mais complicado, né? A gente ainda não tem muitas novas tecnologias em drogas para esses tratamentos. O que tem de novo? O que já surgiu de novo de ferramenta para tratar os estimulantes, por exemplo, dentro do chemsex? Porque a gente sabe, né? Álcool, tabaco, algumas outras substâncias, a gente tem já ferramentas farmacológicas, mas para estimulantes é um pouco mais escasso, né? Então, aí eu acho que volta naquela questão da gente entender o que é o padrão de abuso, por que ele está acontecendo. Então, não acho que exista uma resposta única para isso, porque se é um padrão que se associa à compulsão ou à fissura, talvez seja o tratamento farmacológico envolva algum tipo de medicamento. Mas se for, por exemplo, um uso que está só relacionado à ritualística ou à parte mais emocional, social, talvez seja num outro sentido. Às vezes até nem seja necessário farmacológico, só talvez um resgate. Então, acho que por isso que é importante o acompanhamento multidisciplinar com... eu estava pensando nessa coisa mesmo do alívio da fissura, sabe? Uma coisa... É bem parecido com, no caso especificamente da metanfetamina ou da cocaína, é bem parecido com a fissura, óbvio que tem as suas nuances, mas de cigarro, de nicotina. Então, é uma fissura que vem de uma descarga aí, dos neurotransmissores parecida. Então, é um tratamento que envolve medicamentos que já são relativamente conhecidos e que já são usados para outros abusos de substâncias. Mas, novamente, eu não sou psiquiatra, então acho que o que eu vejo, eu consigo responder essa pergunta baseada no padrão que eu vejo, porque é bem diferente a pessoa que usa porque ela está na fissura e ela está querendo muito usar, e normalmente é que começa a usar sozinha depois de um tempo, e a pessoa que usa começa a ter um uso abusivo porque o ambiente está favorecendo essa situação. É muito difícil você falar assim para a pessoa não usar quando todo o círculo social, todas as festas, todo fim de semana, sempre acontece isso em um ambiente permissivo. Não demonizando de forma nenhuma, demonizando as festas, nem nada nesse sentido, mas é que é difícil você se distanciar um pouco desse, que se você está sempre ali, e aí novamente, como exemplo, uma pessoa que também tinha um uso mais, com padrão de dependência, mais de cocaína e ketamina, e ela estava tão inserida nesse contexto que a solução que ela encontrou foi mudar de país. Ela mudou de país, acho que está morando na Espanha, em Portugal, porque lá ela não conhecia todas as pessoas e a cena era um pouco diferente. Claro que chemsex acontece em Lisboa, acontece em Madrid, todas as grandes capitais acontecem, mas na cabeça dessa pessoa específica, né, ela conseguiu, como estava muito envolvido com a parte do círculo social, se retirar desse local, para ela foi uma solução. Só que, normalmente, a gente não consegue dizer que tem um manualzinho, uma receitinha de bolo, porque cada pessoa tem o seu contexto e tem os seus motivos. Então, entender essa complexidade, eu acho que é essencial para você falar qual vai ser o seu tratamento ideal. Às vezes pode envolver a parte medicamentosa, principalmente. Às vezes é só uma peça em um quebra-cabeça bem maior. Então, talvez a mensagem seja, uma das mensagens seja essa de não colocar tudo na mesma caixinha, porque não é. Acho que você está falando, passa muito pelo afetivo, né? Porque para você se afastar da substância, você vai ter que se afastar dos seus amigos, das pessoas que você ama, né? Porque quando a gente fala, a pessoa vai ter que se afastar das festas, parece que a gente está falando de uma atividade social abstrata. E não é. A gente está falando do convívio das pessoas que você quer estar junto.
E aí até o fato de mudar de país é uma maneira de você se afastar da substância, mas você não vai se afastar dos seus amigos, porque você se afasta geograficamente, mas você não precisa cortar laços. Ao passo que, às vezes, quando você fala que você está no mesmo lugar e você não quer mais ir nas festas, é como se, de alguma maneira, você fosse afrouxando esses vínculos, né? É realmente muito complexo. Até porque no Brasil a gente tem uma maneira, uma cultura bem peculiar. Eu lembro que quando eu morei fora, se você dava uma bala para uma criança, era tipo a Terceira Guerra Mundial. Você não tem direito de oferecer uma bala para uma criança, o filho não é seu. Como que você está oferecendo uma substância, uma qualquer coisa, né? E aqui, às vezes, se oferece, quantas vezes aconteceu? Eu estar com um amigo alcoólatra em algum evento e a pessoa fala assim, ai, quer uma cerveja? Aí a pessoa discretamente fala assim, não, obrigada. Pô, mas toma, tua careta, pega aí. Não, obrigada. A pessoa não quer dizer. Eu sou alcoólatra, eu não posso tomar, né? E a gente tem essa coisa de ficar empurrando. Então, às vezes é isso mesmo, a gente tem que fugir da tentação. A gente acaba lembrando de situações que exemplificam isso que você está falando, que eu acho que também tem dois contra-exemplos interessantes da minha prática, da minha vivência. Em outro contexto, um outro paciente que tinha um padrão de uso abusivo de metanfetamina injetável, e a solução que ele encontrou, eu perguntei na última consulta que a gente teve, que foi 2, 3 semanas atrás, como é que você está com tudo? Ele falou, não, eu tô bem, estou melhor, consegui reduzir para um nível que eu considero ok para mim, estava com acompanhamento de saúde mental também, estava com medicações, e aí eu falei, e no seu contexto social e tal, ele falou, eu me afastei de todo mundo, não consigo mais ter contato com as pessoas que eu convivia naquela época. Mas ele ainda não tinha conseguido desvincular o uso do sexo. Ele estava tentando, mas ele disse que ainda para transar ele sentia que precisava usar. Então isso é um exemplo. Aí o outro exemplo foi de também um outro paciente que comentou, ele não usava nitina, ele usava ketamina e cocaína, e muito no contexto com o namorado. Né? Os dois usavam juntos, inicialmente para transar, e como eles faziam a três, iam em festas e tal, começavam a usar mais. E aí ele também percebeu que estava com um padrão que poderia estar mais de um uso um pouco mais do que recreativo, talvez quase pendendo do abusivo. E aí eles combinaram entre eles, tá, então a gente vai usar, quando a gente for em festa, vai ser nesse ambiente, mas entre nós, quando tá eu e você, a gente não vai usar nada, a gente vai só ficar entre nós. Então foi um acordo de redução de danos que se autoconformou. Então, e eu fico só olhando, porque eu acho que, de novo, respeitando a autonomia da pessoa. Não dá pra gente forçar uma medicação na goela, não dá pra forçar uma internação, nem uma mudança de comportamento. Então, eu acho que, baseado no que eu tenho visto, entender qual que é esse contexto e respeitar e ir acompanhando de forma horizontal. Literalmente acompanhando. Tipo, ao lado, não atrás, nem puxando, só ao lado, assim, tipo, olhando. Então, tudo bem? Ok. Então, vamos que vamos. É isso. Eu estava ouvindo isso aqui pensando, porque eu acho que tem... E talvez eu estou com um do centro mesmo aqui ontem, que tá falando de a gente precisa de rede de apoio, não sei o que, né? Mas tem uma hora que a rede de apoio também cansa, né? Eu acho que quando a gente fala de outras drogas no sexo, parece que é mais fácil a gente pensar a redução de danos de tipo, consigo continuar usando e manter minha autonomia e tal. Quando a gente fala de metanfetamina, por exemplo, parece que tipo, ou você não encosta nela, ou tipo, você já é um usuário problemático. E você já precisa de ajuda, essa coisa toda. Eu acho que seria legal a gente pensar, tipo, é possível a gente pensar numa redução de danos que a pessoa continue mantendo o uso, mas que ela consiga retomar essa autonomia. Mas, para além disso, como a gente está falando muito da autonomia da pessoa de se cuidar, de a gente não ir para esse cuidado compulsório, porque não é cuidado, isso é compulsório,
existe também da pessoa não querer ser cuidada, né? E aí, como é a gente lidar, e eu acho que existem dois lugares, né? Um de a gente como rede de apoio, a gente olhando os nossos amigos, as pessoas do nosso ciclo social, entrando talvez num uso problemático de metanfetamina, e aí a gente não sabe como lidar porque essa pessoa não está procurando ajuda. Mas quando a gente pensa em serviço público, né, a gente não pode pensar que essas portas vão se fechar, né? Mesmo que a pessoa não busque um cuidado agora, não busque uma ajuda agora. Assim. Tem uma coisa que eu sempre falo quando eu vou fazer formação para profissionais de saúde, que é o seguinte: profissionais de saúde eles geralmente aprendem na faculdade, às vezes ao treinamento, do protocolo que eles têm que fazer. Vou lidar com isso aqui, vou seguir isso, vou fazer isso. Chega as pessoas para eles atenderem lá e, dane-se essa pessoa, eles vai cumprir o protocolo dele lá. Sendo que quando a gente fala de SUS, a gente está falando que esses profissionais ali, eles são as pessoas que garantem o direito constitucional que aquela pessoa tem à saúde. Então não é só o trabalho que ele aprendeu a fazer de protocolo, aquela pessoa está garantindo o direito dela à saúde. Né? Então, como é que a gente pensa, enquanto instituição, enquanto SUS, enquanto serviço de saúde, essa pessoa que hoje não quer ser cuidada? Ótima pergunta, e acho que desdobrem umas 10 respostas. Só para começar do começo, eu acho que a questão especificamente da metanfetamina no Brasil, a gente não tem dados, e isso é muito ruim, porque o que a gente tem é relatos de experiência, relatos de casos e experiências de profissionais, principalmente de saúde mental, mas de todo o serviço de saúde sexual, que têm visto pacientes com muitos problemas. Com ela especificamente, porque o padrão de dependência é muito maior, o padrão de se colocar em situações de risco muito maior, de eventos adversos por causa do uso também muito maior. Então, eu não sei se a gente tem essa resposta. Eu acho que a gente sim precisa de muito mais dados para saber como que é o padrão do uso no Brasil, porque talvez não, com certeza, existe um viés muito grande da pessoa que chega no serviço de saúde mental já com um problema estabelecido. Mas provavelmente isso é uma ponta de um iceberg. Provavelmente já existem muito mais pessoas que estão usando e que não consideram isso um problema, que não está causando. Ou ainda não é um problema, talvez vá virar, ou talvez não vá. Né? Então a gente não consegue dizer, a gente só consegue especular se a gente não tiver os dados de fato. E inclusive até estava conversando com um amigo psiquiatra ontem também, que lida muito com essas questões de uso sexualizado de drogas, que teve um estudo recente da República Tcheca avaliando a questão de uso de droga injetável relacionada ao sexo. E, curiosamente, as pessoas que usavam tinham uma satisfação com a saúde sexual, uma satisfação com a vida sexual maior do que as que não usavam, e não consideraram um problema. Então, é curioso, assim, eu acho que, de novo, não vamos estigmatizar e não vamos dar respostas, mas eu acho que a gente precisa de mais perguntas e conhecer melhor essas realidades, porque sem isso a gente não consegue planejar nenhum cuidado. Não dá para você encarar uma questão se a gente não sabe com o que a gente está lidando ou como ela acontece. E partindo para a segunda pergunta da questão do usuário do SUS, acho que talvez exista uma resposta do mundo ideal e o mundo real. No mundo ideal, a gente teria um serviço de saúde mental e saúde sexual, que a pessoa poderia ser imediatamente referenciada para ter esse cuidado e esse acompanhamento horizontal. No mundo real, infelizmente, isso não existe. A gente tem os CAPs, né, que são os serviços de porta aberta de saúde mental, que funcionam muito bem para situações psiquiátricas definidas e envolvidas. Se uma pessoa chega lá e fala, eu estou usando de vez em quando tina para transar, ela vai ser categorizada como um dependente químico e, de novo, vai afastar do cuidado. Então, eu acho que, além de mais dados, a gente, com esses dados e com essas respostas um pouco mais concretas, talvez a gente possa pensar em uma linha de cuidado para acompanhar essas pessoas de uma maneira mais horizontal. E, de novo, entra na questão do porquê que eu, infectologista,
fui me envolver nesse assunto, porque eu via que isso não estava acontecendo e os meus pacientes estavam sofrendo porque estavam desamparados nesse ponto. Porque se alguém chega para mim hoje e fala, eu preciso de um acompanhamento no SUS, dependendo da região que a pessoa tiver, ela não tem um que eu garanto que ela vai, putz, esse lugar aí tá ponta firme, tipo, tem um acompanhamento legal com sexualidade de drogas, então é muito complicado. Eu acho que falar sobre isso pontuar essa questão é importante para poder pensar em melhorias. Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa para a Carta de São Paulo, né? Enfim, a gente pensar outros serviços, pensar outras alternativas institucionais de cuidado, né? Para o uso sexualizado de substâncias. Como? Sim, não, mas eu falo institucional SUS, não terceiro setor. Acho que para pensar política pública. Né? Mas aí eu jogo para vocês agora aí, da plateia. Vocês querem perguntar alguma coisa, interagir, comentar? Nossa, a gente não fez isso. Vocês estão piada com a gente. Quem? Oi, gente, meu nome é Alana, eu vim de Itajaí pra cá e eu tô no Santa Catarina, no caso, né? E eu tô no 6º, 7º período de psicologia. E eu queria fazer um comentário, na verdade, em relação ao tema, né? Que é um tema bastante interessante. Em novembro desse ano, mês passado, no começo mais ou menos, eu fiz um curso com o Eduardo Pereira, que também é um psicólogo, e ele traz bastante essa temática sobre o uso de drogas, né? Inclusive o curso era de álcool e outras drogas. E ele falou bastante acerca das reduções de danos, enfim. E eu acho que ele seria uma pessoa muito interessante para agregar num próximo momento, assim, em relação ao seminário de chemsex no Brasil, enfim, porque ele tem muita experiência sobre isso. E, deixa eu ver, eu fiz uma colinha aqui para eu poder falar. Sim, ele também tem uma evidência bem interessante, assim. E em relação, ele trouxe uma coisa que foi muito interessante para mim quando a gente estava lá no curso, né, sobre álcool e outras drogas dentro de uma perspectiva gestáltica e fenomenológica, que eu acredito que bate muito com o que vocês estão trazendo, sobre se inserir dentro do universo, assim, da pessoa que utiliza droga, né, que utiliza substância e que faz sexo, por exemplo. Ele trouxe um exemplo de uma pessoa que ele atendeu, né, porque ele faz o atendimento terapêutico e ele é anti a internação compulsória, enfim, né, que é o que a gente prega muito, assim. E ele trouxe que ele estava atendendo um rapaz que é usuário de drogas e que ele era muito rico, assim, e ele morava numa casa boa, né? Mas que isso em Florianópolis, que é a capital de Santa Catarina, no caso, né? E que subindo um morro, próximo da casa dele, tinha um sofá lá, que era onde o pessoal se sentava para utilizar todo tipo de droga, e onde ele tinha acesso a qualquer substância que ele quisesse. E daí ele entrou lá dentro com esse rapaz e ele percebeu que nesse sofá, aquele rapaz se sentia uma pessoa, ele se sentia bem, porque todo mundo ali dentro falava com ele, porque todo mundo ali dentro percebia ele como alguém, ele chegava lá e conversava com as pessoas, enfim, e no sofá da casa dele, por exemplo, ele não se sentia assim, ele se sentia um nada, um zero à esquerda, porque a família dele toda era médica, advogada, enfim, e ele gostava de fritar o hambúrguer dele, e é isso. E para ele era alguém assim, e por isso que ele fazia o uso da droga, por exemplo, para sair desse, se livrar, né, desse sentimento, assim. Então eu acho isso interessante, perceber que o uso da droga também é para se livrar de um peso que a pessoa sente e para ela se aliviar, né, porque o ser humano é um ser social completamente e que as drogas elas existem desde que o mundo é mundo, né, como tu trouxe ontem. E que a gente, lógico, vai usar uma vez ou outra isso e é por pura diversão, por prazer, e às vezes o entendimento de uma coisa e outra ele acaba se misturando e acaba saindo sim do controle. Então eu acho que trazer o Edu pra cá é muito interessante, ele é psicólogo também, né? E deixa eu ver o restante aqui da minha colinha.
Ah, isso. É, em relação... Ontem a gente estava conversando sobre ser um público predominantemente gay e masculino, né? E que tu trouxe também, e eu acho interessante destacar que existem muitos casais héteros também, né? Que utilizam, que fazem uso recreativo, enfim, principalmente para transar, porque sentem diferentes coisas, enfim, né? Potencializa também os orgasmos, enfim. Então eu acho muito interessante tirar o foco também do público masculino e trazer pro público em geral, assim. E é isso, esse é o meu comentário. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Vitor. Eu queria me ater muito à questão do e se eu quiser parar, né, que é o tema dessa mesa. Porque da minha experiência clínica, né, eu sou psicólogo, eu recebo os casos que já vêm com a questão de, olha, o meu uso está problemático. E aí, a partir desse ponto, a gente encontra muita dificuldade, porque se você para pensar, né, como a Fabi falou, são drogas que ativam muito o nosso sistema de recompensa, nosso sistema dopaminérgico. E a experiência do prazer durante o uso, né, na interação sexual é muito grande, né, bem diferenciada do normal. E aí essa experiência sexual sem a substância ela se torna muito difícil. Muitas vezes o usuário precisa recorrer, sim, à substância para conseguir ter essa interação, para ter desinibição, para conseguir se sentir parte também desse grupo, né, olhando nessa perspectiva dos fatores biopsicossociais. E aí eu fico me perguntando muito assim, enquanto profissionais da área de saúde, a gente, claro, vai acompanhar e, né, falar em internação compulsória, em outras metodologias que não ambulatorial, eu não acho válido também, né? Mas quando a pessoa sente que tem um problema, para além da perspectiva que seja ambulatorial, de saúde mental, o que hoje a gente tem, assim, né, em ferramentas para serem utilizadas? Alguém mais quer falar, fazer alguma pergunta? Eu vou colocar uma agenda e a gente passa para depois eu levantar, tá bom? Bom dia. Bem, eu não participei da mesa, eu sou de São Paulo, mais dificuldade para chegar, né? Mas era a que eu mais estava esperando. Eu trabalho no CAPS AD em Sorocaba, no CAPS AD 3. E eu percebo que lá o único horizonte é a internação. Assim, isso é uma política pública, gestão municipal. Parece que é resistência, assim, quando não é internação, inclusive das pessoas que são atendidas, né? Elas veem como único horizonte a internação. E bem, eu queria pensar se São Paulo é tão diferente assim. Em especial as internações involuntárias por prescrição médica, né? É diferente da compulsória e involuntária. Às vezes ela é necessária, a gente sabe disso também, na enfermaria de saúde mental, né? Uma internação involuntária, a pessoa fica correndo risco. Só que como é que é a condição desses lugares aqui em São Paulo, né? Porque eu ouço coisas horríveis da Santa Casa, por exemplo. É isso. Então, vamos por partes. Eu acho que de vez. Acho que do ponto do que a gente tem de novo, né, se eu quiser parar, quais são os caminhos? Eu acho que o acompanhamento psicológico, né, psicoterapêutico é essencial nesse momento para entender qual que é o contexto que está ocorrendo esse uso abusivo, porque dependendo dessa resposta, os caminhos vão ser diferentes. Então, farmacologicamente, acho que sim, às vezes é muito necessário, inclusive, principalmente no uso das drogas mais ligadas ao chemsex, de fato, GHB, tina e principalmente mefedrona, essas mais especificamente de chemsex, o tratamento farmacológico entra bem, assim. Mas a psicoterapia e ressignificar esse contexto de uso, eu acho que é o principal, porque só o remédio não vai funcionar, não vai adiantar. Vai só, talvez, segurar um pouco, mas mesmo assim, mesmo às vezes com o remédio, às vezes não segura. Então, precisa tentar entender de onde que vem essa necessidade de uso sempre relacionado do sexo, sempre relacionado ao uso de droga. Por que isso está acontecendo? É uma questão de querer prolongar o prazer, é de desreprimir situações, emoções que a pessoa tenha vivenciado ao longo da vida, é ser mais desinibida
e conseguir explorar fetiches ou coisas que talvez ela não teria coragem de fazer se ela estivesse sóbria. Então, entender todo esse contexto é difícil, é complicado, é descascando uma cebola. Então, é devagar, tem altos e baixos. O que eu vejo é que sim, tem altos e baixos, e às vezes, quando tem os baixos, é aí mais que a pessoa precisa desse acolhimento, porque entender que é um processo e eu acho que a ressignificação do contexto é o mais importante, porque se a pessoa vê que, na verdade, ela já é capaz de fazer tudo aquilo que ela fez sob o uso de substâncias, talvez ainda andar por esse lado. Não sei se... O que eu queria pontuar... Peraí, Microfone. Então, o meu ponto é mais relacionado assim, ao nível de prazer que é obtido, né, durante o uso, por causa das vias dopaminérgicas, é extremamente alto. Sim. E quando não tem uso, é muito baixo. Então tem uma disparidade muito grande entre a minha experiência anterior, onde eu tive um sexo extremamente prazeroso, extremamente gostoso, e o momento que eu vou transar sem a substância. Eu acho que é aí o momento que a gente começa a perceber onde vai ficando um pouco assim na barreira ali, né? Agora são três. Mas aí acho que talvez que entre exatamente essa questão de ressignificar a situação e ver o que é real e o que é sintético. Tipo, aquilo, de fato, aquela sensação, aquele prazer, ele é atingível sem esse estímulo sintético? E se não for, então o que é o real, né? O que é a conexão ali que está acontecendo de fato? É muito complicado, assim, é muito complexo, né? E principalmente quando a gente fala sobre sexo, eu acho que o moralismo entra muito nesse contexto. Então, falar sobre isso, acho que com a pessoa, e eu não vejo outro caminho a não ser ressignificar de fato a experiência do que é transar, porque né, o que ela está buscando, onde que está indo esse prazer, para qual via aqui, né? O que ela está enxergando como prazer de fato e o que ela está trocando ali. Então, e eu acho que talvez precise sim existir o diálogo de que, assim, aquele prazer que você vivenciou é real, de fato, tipo assim, sabe, aquela sensação de felicidade extrema, e não necessariamente ligado ao sexo, a felicidade extrema, por exemplo, de você tomar um MDMA numa rave, e você falar, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu sou o dono do universo, entendeu? Eu acho que é isso, diferenciar o real do sintético, e talvez eles possam coexistir nesse universo, talvez sim, mas com essa diferenciação, com essa linha muito bem traçada de, ok, eu vou passear no paraíso, mas eu vou voltar, e eu vou entender que ali é um momento isolado. Eu vou ficar no paraíso para sempre, senão é quase que o prazer infantil, né? De, tipo assim, eu quero sempre ficar no 110% do prazer. Isso existe? Adoraria que existisse, mas de fato vivemos no mundo real. Então, acho que trazer essa conversa para a pessoa, entender por que ela está buscando isso, seja um dos caminhos. Posso dar uma parte? Sumiu o microfone, né? Não, tá ali, eu deixei ele acabou. Não, eu queria só dar. Eu vou passar, mas é que eu queria dar uma partezinha. Não passa ainda não, eu tô falando pra ver as outras. Sim, não vou esquecer não. Não, é que isso que você falou é interessante, o que você falou também. O que acontece é que, na minha opinião, eu vou falar como psicanalista, a gente vive uma sociedade hoje que fala do prazer o tempo todo. Então, se você está triste, as pessoas já começam a tratar como se você tem uma depressão. Então, vai te dar um remédio para passar a sua tristeza. A tristeza, ela faz parte da vida. A raiva faz parte da vida. A decepção, né? O tomar o pé na bunda e chorar uma semana. Aí a pessoa chora uma semana, ela já quer um medicamento para tirar aquela dor. Porque a gente não quer mais sentir dor. E a gente, antigamente, a gente entendia que a gente precisava amadurecer a dor, deixar passar, né? Falava assim, o que a gente falava? O que cura a dor de amor? O tempo, né? Ou outro amor, né? Mas, enfim, a gente entende que tem coisas que a gente tem que passar.
Então, hoje, a gente só quer sentir prazer. E daí eu acho que o que a gente tem que entender, e aí eu acho que não vai ser nem um infectologista e nem um médico vai, nem um psiquiatra. Aí eu acho que é a bola dos psicólogos mesmo. Essa é uma pergunta que eu acho que você tem que se fazer e eu, né? Porque, e as pessoas aqui que trabalham com saúde mental. Porque a questão é, o que está acontecendo que a gente acha que não pode mais sofrer, que nós somos, entendeu, seres intocáveis, o sofrimento não é para mim, somos pequenos deuses. E, gente, o sofrimento é inerente. Então, tem dia que o sexo é maravilhoso. Eu não estou falando de sexo com substância. Tem dia que é maravilhoso, tem dia que tipo, devia ter dormido. Não dá, que saco. Podia ter tocado uma primeira. Podia, uma siririca teria funcionado melhor. Então, eu acho que são essas questões que a gente tem que pensar. Por que é isso? Por que a gente tem que estar o tempo todo achando que a gente tem que estar no paraíso? Porque a gente não vai viver o tempo todo no paraíso. Então, eu acho que essa é uma chaga psicológica que a gente tem que começar a pensar estruturalmente, porque é uma chaga psicológica que está se transformando numa chaga social. E aí, a questão do chemsex e da substância da mercadoria, em qualquer circunstância, ela parte disso. Eu não consigo mais viver sem picos de prazer. Por isso que as pessoas também estão viciadas em compras. Quanta gente tem que estar viciada em compra? Por quê? O que é a dopamina da compra? Eu estou triste, aí eu vou lá compro um vestido, imediatamente aquela recompensa vem. Ou o jogo do tigrinho, né? Sexo. Então, na verdade, essas compulsões pelo prazer vêm também de uma sociedade capitalista que acha que a gente tem que consumir sem parar. Deixa ele comprar as outras, porque só tem 2 minutos. Como que é o seu nome? O cara do seu canal? Tom, eu achei muito boa essa pergunta e eu compartilho da sua angústia, porque é muito difícil referenciar pessoas com uso sexualizado de drogas sem um padrão de dependência química nos serviços de geral do SUS. Mesmo, até no particular é complicado, porque são poucos profissionais que têm a mão para ter esse tipo de abordagem sem estigmatizar. Então, eu acho que, inclusive, a gente comentou, não sei se você tinha chegado já nessa hora, mas que é algo que talvez possa surgir como uma demanda social, porque precisa, sim, de um local de acompanhamento sem esse viés da internação compulsória ou da dependência química, de fato, porque não é todo mundo, toda pessoa que faz uso sexualizado de drogas que tem um padrão de dependência química. Na verdade, é a minoria. Então, compartilhada da angústia. Pessoal, a pessoa vai dar para ela fazer a pergunta, tá? O Renan responder. A gente vai precisar passar para a próxima mesa. Foi uma delícia. O tempo acabou. Renan não. Renan foi o que eu lembrei de uma coisa. Bom dia. Eu sou bombeira civil e eu atuo em festa rave. Ali eu estou muito próxima da galera de redução de danos e eu queria saber se já tem alguma estrutura, se já tem alguma coisa direcionada para ajudar nessa questão desses lugares que facilitam o acesso à substância. Como a gente, como redução de danos, como organização de festas e coisas assim, a gente pode ter ações que viabilizem as pessoas que queiram não usar a substância, né? Como se chama? Sou a Bruna. Bruna, excelente pergunta. E posso te perguntar como que é o esquema de redução de danos que vocês costumam fazer nas festas? A gente faz testagem de substâncias, informativos sobre as substâncias, os cruzamentos, né? Essa tabela que é super conhecida aqui pela gente. Algumas coisas como a distribuição de frutas, de canudos, de isotônico, docinhos tipo bala, pirulito, coisas sensoriais em caso de crises mais extensas. Daí eu entro como bombeira civil aí nessa parte em
em surtos mais intensos e já entra na parte de assistência à saúde básica. Você é ligado a alguma instituição, tipo a organização da festa que faz? Eu achei muito legal isso. Muitas vezes eu sou contratada pela parte da saúde, como bombeira civil, mas às vezes eu entro pela redução de danos, eles me chamam. Eu gosto muito, eu gosto muito de agregar, então estou sempre ali. Parabéns pelo trabalho, eu acho que é essencial essa discussão e, de fato, eu acho que o viés proibicionista, principalmente em festas mais prolongadas, é impossível. Eu acho que o que vocês já têm feito já é muito, muito bom, já é acho que um dos pilares, na verdade, do que se pode fazer ali naquele contexto. Porque a grande maioria, né, não vamos se enganar, a grande maioria que vai nas festas vai querer usar alguma coisa. Então, estar nesse ambiente de olho, né, estar ali vigilante para as situações que podem acontecer é o principal. E acho que a testagem de substâncias é, assim, realmente parabéns, porque um dos grandes riscos é o uso adulterado, né? A substância adulterada, a substância misturada, que é quando pode levar a riscos maiores. Acho que do que você falou, talvez, eu acredito que talvez vocês devam fazer isso também, orientar a questão de não misturar alguns tipos, né? E ter setores de água livre nas festas também, acho que é um dos que pode ser usado, e talvez pensando na específica, é que em rave é mais difícil de alguém usar metanfetamina, mas eventualmente se acontecer, talvez oferecer também seringa e agulha limpa, com soro, enfim, né, que são as situações que dá para mexer ali. Né? O resto, a abertura, né, que pode ocorrer de referenciar para um serviço de saúde, se a pessoa precisar, talvez algum flyer, algum QR Code que esteja ali, tipo, caso você sinta em algum momento que está precisando de ajuda, e aí encaminha direto para o serviço de saúde de referência, mas que já esteja vinculado e que as pessoas do serviço já estejam preparadas para receber esse tipo de mensagem, de abordagem, se a pessoa aparecer lá. Porque, de novo, se a pessoa chega num serviço procurando uma ajuda, sentindo que está precisando de ajuda e sente um estigma logo de cara, ela vai embora e não vai mais voltar. Então, acho que vincular com um serviço específico seria muito bom. Eu acho que no mundo ideal, e é uma coisa que a gente precisa caminhar para isso, a gente precisa fazer advocacy para isso, é de ter uma regulamentação, né, que a gente realmente consiga tratar as drogas como um assunto sério. As festas elas precisam ter a responsabilidade de ter essas ações. Né? As próprias festas precisam trazer isso, precisa depender de uma ONG que consiga fazer uma ali. A gente precisa ter isso como algo realmente que aconteça como política. Mas aí, enfim, a gente está encerrando agora essa mesa. Queria agradecer o Vitor, queria agradecer todo mundo que interagiu com as perguntas, minha duplinha Fabi, né? A gente vai seguir para o nosso Obrigado novamente pelo convite, obrigado a todo mundo que participou e se precisar de alguma coisa, estamos aí. Um abraço. Primeira, segunda. Passa.